Olá, pessoas! Nossa, meu pulso fez crack, vocês ouviram? Enfim. Olá, eu sou a Lívia, bem-vindos a esse canal. Hoje é o nosso dia de ter uma conversa, aquela conversa de quinta-feira. E hoje eu vou falar de uma coisa, eu vou falar de um livro. A gente podia botar essa conversa para terça-feira, porque é o dia de cultura. Mas o que acontece? Porque não é sobre cultura, na verdade. Eu tô lendo, vou mostrar pra vocês esse livro aqui. Eu comprei esse livro na Black Friday, gente, assim, de madrugada. Eu nem lembrava que eu tinha comprado esse livro. Mas ainda bem que eu comprei, porque eu comecei a ler. Eu tô bem no iniciozinho, olha, eu tô aqui ainda. Eu li o primeiro capítulo só e um pouquinho do segundo capítulo. Mas já nesse primeiro capítulo, eu já li um negócio que eu falei, cara, eu preciso falar disso. E assim, se eu li uma coisa tão incrível, assim, que já transforma o seu pensamento no primeiro capítulo, imagina todo o resto do livro, né? Enfim, esse livro, se vocês não conseguiram ler quando eu coloquei aqui, se chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. E ele é da Rebecca Solnit. E ela, assim, ela é considerada como a mulher que inventou o termo mansplaining, que é quando um homem explica pra você uma coisa que você já sabe, porque ele acha que você não sabe, porque ele já fala com você achando que você não vai saber, entendeu? Ele não pergunta, então você sabe sobre tal coisa? Não, ele já está explicando porque ele já considera na cabeça dele que você não vai saber. Porque, enfim, você é mulher, você é inferior e etc. Só que assim, ela diz aqui mesmo que não foi ela que cunhou esse termo. No livro ela tá falando isso. Mas, enfim, colocaram ela como a inventora desse termo. Mas o que eu quero falar eu vou ler um pedaço do livro pra vocês e aí eu vou falar o que eu pensei em cima dele. Tipo, na verdade eu vou falar um pouco da minha experiência, da minha vida pessoal, vou me expor um pouco, como sempre. Mas assim, tem a ver sobre isso aqui. Falarei. Toda mulher sabe do que eu estou falando, porque ela tava falando antes disso, exatamente isso. Os homens explicam coisas pra mim, para outras mulheres, quer saibam ou não do que estão falando. Alguns homens. Ela deixa isso bem claro, porque muito homem, muita gente pode falar, né, quando a gente fala essas coisas, tipo, mas não é todo homem, ai, não sei o quê. Ela deixa o tempo inteiro claro de que realmente não são todos os homens. Mas existem muitos homens que fazem isso e são muitos mesmo, entendeu? Ela já passou por várias situações assim. E como ela diz aqui, ó, toda mulher sabe do que eu estou falando. São as ideias pré-concebidas que tantas vezes dificultam as coisas para qualquer mulher em qualquer área, que impedem as mulheres de falar e de serem ouvidas quando ousam falar, que esmagam as mulheres jovens, principalmente as jovens, porque jovem todo mundo já considera que sabe pouco da vida, né? Mulher então sabe menos ainda. Que esmagam as mulheres jovens e as reduzem ao silêncio, indicando, tal como ocorre com o assédio nas ruas, que esse mundo não pertence a elas. Indicando, tal como ocorre com o assédio nas ruas, que esse mundo não pertence a elas. É algo que nos deixa bem treinadas em duvidar de nós mesmas e a limitar nossas próprias possibilidades. Assim como treina os homens a ter essa atitude de autoconfiança total, sem nenhuma base na realidade. Por que eu achei essa parte muito importante? Porque isso aconteceu muito comigo, de meio que ser silenciada e de que nas vezes que eu falava, não ter muita importância o que eu falava, ou então eu ser desconsiderada nas coisas que eu falava, ou então eu não poder falar do jeito que eu falava, mas se um homem falasse daquele jeito, tudo bem, sabe? Uma coisa eu escrevi aqui no cantinho, que foi, e treina as mulheres a sempre elevarem a autoestima de um homem. Mas o contrário não acontece. Porque tá falando, né, que a gente é treinada em duvidar de nós mesmas e limitar nossas próprias possibilidades, e a gente ao mesmo tempo é treinada a elevar a autoestima do homem, e o contrário não acontece nem sempre, ou quase sempre, enfim. Por que eu botei explicando com mais detalhes essa minha experiência? Eu fui casada, né? E aí, nossa, eu tô vendo só, se alguém dessa galera ver esse vídeo, eu vou, enfim, não tô falando nomes, tá? Não tô falando nomes, mas esse grupo não o meu ex, porque ele era ok, mas esse grupo de amigos dele, tinha uma galera aí que tinha problema comigo.
E eu achava que o problema era eu realmente, sabe? Só que depois, assim, claro que na época eu nunca percebi isso, porque a gente faz o que? A gente bota a culpa na gente, como eu fiz. Eu achava que eu estava errada, que eu não devia falar daquele jeito, que eu devia ficar mais quieta. Mas era exatamente por isso, porque eles não estavam acostumados, assim, era um bairro, uma galera, assim, muito acostumada com um tipo de mulher. Que era um tipo de mulher mais padrãozinha e um tipo de mulher mais padrãozinha não no estilo só físico, mas no estilo do que se espera de uma mulher, sabe? De que ela não tenha tanta opinião, de que ela se faça um pouco de burra, de que ela fale mais delicadamente. E assim, eu não era assim, né? No começo, geralmente, eu sou assim com as pessoas porque eu sou tímida, mas depois que eu pego intimidade, e aí, gente, eu falo mesmo. Aí, o que acontece? Eu tinha muita opinião, né? Eu tinha muita opinião, as minhas opiniões eram contrárias da galera, porque, enfim, educações diferentes, cabeças diferentes, a minha opinião era muito contrária. Eu conhecia várias outras coisas que eles não conheciam, eles também conheciam coisas que eu não conhecia, óbvio. E, assim, às vezes eu falava um pouco mais agressivamente e tal. Tinha uma pessoa, tipo, umas pessoas no grupo, se falassem agressivamente, pessoas não, homens, né? Se falassem agressivamente, tudo bem, mas a Lívia não podia, entendeu? Eu não podia falar agressivamente, assim, um pouco mais grosso, um pouco mais entusiasmada, que aí não gostavam. Não gostavam, achavam ruim, entendeu? E assim, eu achava que a culpa era minha, eu achava que eu realmente, não, cara, eu tô sendo muito grosseira, eu preciso. Não estou falando que a gente não tem que fazer uma autocrítica e não ver se a gente realmente está sendo grossa ou não. Mas assim, que pensando depois, eu percebi que não era por causa disso, era porque eu era, né, uma mulher. E eu não estava correspondendo ao estilo que eles estavam acostumados, porque eu ia contra o que eles falavam, eu achava que era um monte de besteira o que eles falavam, eu tinha minhas próprias opiniões, opiniões muito fortes, porque também sou taurina, né, gente? Então, assim, minhas opiniões são fortes mesmo, e eu tenho... A única coisa que realmente eu poderia não fazer é que eu não precisava impor a minha ideia, isso sim. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim mesma, tem mesmo. Mas assim, o resto. E aí eu falava uma coisa, e aí não era isso, não, você é besteira, não, que isso. E assim, eu acho que eu sei um pouquinho mais desses assuntos do que vocês, sabe? Porque eram coisas que eu tinha estudado. Então, eu acho que eu sabia um pouquinho mais. Aí ficava complicado. Até que chegou uma época que eu não queria mais falar, porque eu era sempre levada mal. Então, assim, gente, se acontecer isso com vocês, se alguém falar, não, você não sabe o que você tá falando, e você sabe que você sabe o que você tá falando, ou então se acharem que você tá falando muito grosseira demais, ou muito entusiasmada, isso não é porque... É o que eu falei, você para pra refletir se você realmente está sendo grossa, alguma coisa assim, ou se não, ou se só porque você tá falando de um jeito mais enfático, mais entusiasmado, e que vai contra o que as pessoas esperam que uma mulher seja, que as pessoas esperam que a mulher seja quieta, delicada, fofinha, que fale sempre assim, sabe? Ai, não, mas desculpa. Não, sério. Não deixa as pessoas acharem que você é a pessoa errada, porque você não é. Você tem todo o direito de falar, você tem todo o direito de falar as coisas que você sabe. Se você sabe, fale que você sabe? Não fica calada, não fica mesmo. Não deixa que que essa pressão mesmo tome conta de você e que você ache que o errado é você, porque não é não. E eu passei muito tempo, muitos anos mesmo, achando que eu era errada. Isso me fazia muito mal, isso me fez duvidar de mim mesma, como diz ali. Me fez duvidar de mim mesma, me fez duvidar se eu era uma pessoa boa, me fez duvidar se eu realmente sabia das coisas que eu sabia, me fez duvidar se eu era uma pessoa legal, me fez duvidar muito de mim. Muito mesmo. E ainda mais depois que outras pessoas, tipo, outras mulheres entraram no grupo e elas foram super aceitas porque elas eram mais consideradas, elas eram mais padrão, não eram pessoas ruins, elas eram padrão, eram mais o que eles esperavam de uma mulher. E aí que eu fiquei, putz, problema sou eu mesmo, sabe? E não era. O problema era o machismo. Então, tenta prestar atenção se não é o machismo, e geralmente é o machismo, não é você.
É claro que a gente sempre pode cometer erros, mas quando essas coisas, preste atenção pra ver se não é machismo. Sério, não fica colocando a culpa em você, não se diminua, não se cale por causa disso. Por favor, não cometa o mesmo erro que eu. E eu vou continuar a ler o livro, depois eu vou vir aqui pra falar mais sobre esse livro. E me digam, porque assim, quando a Rebeca, ela soltou, né, essa pergunta, muitas mulheres responderam que sim, foram silenciadas e foram explicadas de coisas que elas mesmas já sabiam, que elas inclusive estudavam sobre. E me contem se vocês também já passaram por isso, porque eu acho que já devem ter passado. Eu acho que quase toda mulher, se não toda mulher, já passou por isso, infelizmente. E me conta o que vocês fizeram, se vocês foram idiotas que nem eu e que não conhecia tanto assim a palavra do feminismo e achou que a culpa era sua, ou se vocês conseguiram se impor e tal. Se imponha, gente, sério, não deixe as pessoas falarem que você é menor, não deixe. Mas o que você pode deixar é a sua curtida aqui, gostou do link? Sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição no canal e também ativar o sininho para sempre receber notificação de que tem vídeo novo. Ok? Então, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e depois eu volto com mais notícias sobre esse livro.